Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Xamanismo, a Força Arianã com Timberê Arianã. Neto de Bezendeira, recebeu ensinamentos da utilização das plantas medicinais, rezos, atos ritualísticos e curas naturais. Timberê, em 1993, recebeu ensinamentos diretos do xamã Juan Uivedo, iniciando sua jornada de sabedorias ancestrais nativas, recebendo o nome de proteção Xamã Timberê, aquele que conduz a energia de forma natural. Atualmente atua como mestre cerimonial, terapeuta e condutor da sabedoria arianã, de forma individual e coletiva. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Timberê Arianã. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Arro. Meu nome é Timberê, eu tenho uma iniciação que começou em 1998. Eu fui iniciado pelo mestre Juan Uivedo, dentro da área de cosmologia e dentro da parte de naturologia também. Sou neto de uma benzedeira, e venho nesse processo, nessa jornada desse caminho vermelho, buscando a força, a união e a paz entre os povos também. Eu vou falar hoje sobre a força arianã. Arianã, a palavra arianã, ela denomina da onde nasce a água, o olho da água. É a força do elemento água que o nosso planeta, quando visto, se vê uma bola, onde 75% é água. E a água está ligada à emoção, está ligada a essa força da intuição. E dentro dessa jornada arianã, nós olhamos para a água como sendo um espírito, E o que é um espírito? Seriam 3 energias que compõem uma alma. E a água é formada dessas 3 energias básicas. Uma das energias, nós encontramos a energia prata, que ela representa a invisibilidade. Esse contato com aquilo que eu sou seduzido sem ser visto, sem ser... onde eu mergulho dentro dessa energia, É esse elemento água prata que a gente chama da transparência. E essa força, ela trabalha muito aquilo que ainda está por vir, a água que ainda vai chegar. E essa água que chega lentamente, que vem, que brota da terra, esse prata que brota da terra, que vai dando essa invisibilidade dentro do ser humano e a redescoberta dessa força que o homem possui. Nós temos esse prata, ele rege muito a força
neptuniana que a gente chama dentro da cosmologia. Esse é o primeiro espírito da água. Nós temos o segundo espírito, que é o espírito que nós chamamos de a água maternal, que seria uma água celeste. Essa água, ela trabalha com acolhimento, ela trabalha com a criatividade. É essa possibilidade que a água tem dela modificar, ter uma forma diferente, né? E esta força dessa água criativa, dessa água maternal, é a água que acolhe. Nós vamos encontrar essa força entre a água do mar, entre a nascente de todas as águas, né? O olho d'água. Nós vamos encontrar isso no mar. E essa postura dessa maternidade da água, nós temos a comparação. Por que essa mãe acolhe a todos? Por que essa mãe abrange a todos? Porque ela é como a força enorme do mar que só se torna grande porque está abaixo das montanhas. Então, ela se entrega, ela vem e ela vai. E nós temos o terceiro espírito da água, que é o espírito violeta. Esse espírito é a água da transformação. É a água que ela se torna remédio quando necessária. É a água que se torna parte integrante dentro do corpo humano, né? Cada célula, cada vibração que tem dentro do corpo humano tem essa água que é a água violeta. Esse espírito da água, né, da transformação. É aquela que modifica todo o ser na vivência, nas experiências, nas trocas que possui, né? A cada transformação que ela tem, cada mudança de estado, nós temos essa água que é a água violeta, que é a água que a gente associa à água da lua, né? Essa coisa de mudar de fases, né? A possibilidade que a água tem em sair do estado líquido, né? Transformar no estado sólido, novamente retornar ao líquido e esse líquido transformar em vapor. E a condensação desse vapor novamente voltando a ser líquido. Essa flexibilidade, né, essa resiliência que existe entre a água, que é essa força que mora dentro do ser humano com os três espíritos, né, com as três forças da água. Então, é a força que o ser humano tem da sua invisibilidade, né, o potencial que o ser humano tem que ultrapassa o seu próprio conhecimento. Porque o homem, ele consegue ir além. Basta ele acessar aquilo que tem dentro dele, que muitas vezes ele não consegue ver. Que é essa a função do xamanismo, que é essa a função de se autoconhecer. É conhecer cada parte que você tem dentro. Cada parte que pode ser modificada, que pode ser expandida ou pode ser contraída. Essa água que quando você coloca em uma condição de uma temperatura baixa, ela se agrupa, ela vai se unindo, ela vai se formando uma coisa compacta. É quando ela agrupa toda a sua energia e transforma numa forma que é o recipiente que ela está, né, que são as geleiras, que são ou uma própria vasilha onde você coloca a água e leva para que ela congele numa temperatura mais baixa. Isso é manter uma forma, tá? Essa forma, quando ela está no estado líquido, ela trabalha a flexibilidade, a fluidez. Essa água, ela pode correr. Ela desenvolve um processo de seguir a própria força da natureza. O que está em cima encontra com o que está embaixo. E o que está embaixo ganha forças para se tornar algo em cima. Essa água que escorre pela montanha e chega até um lago, até um rio, até uma nascente,
E essa água do rio, da nascente, que evapora e se torna novamente uma nuvem, e ela faz o ciclo, né? O circular, o movimento circular que existe em todas as coisas harmônicas da vida, que tudo vai se formando em sentido circular. E esse movimento da água que nós temos, né, o movimentar de baixo para cima e de cima para baixo, vai potencializando a força desse elemento. E esse elemento, ele deixa de ser apenas um elemento natural que, empregado com outras forças que a própria natureza conduz e a força humana, essa água deixa de ser água e passa a ser um elixir, passa a ser um medicamento, passa a fazer parte do ser humano, passa a incluir diante de toda essa força que ele tem, né? Ela une ao homem e transforma junto com esse homem possibilidades, porque o homem ele não tem a doença, né? Ele tem a vitalidade, ele tem a saúde, ele tem essa força que vem. A ausência dessa força, o perder essa força, seria o desequilíbrio entre a vitalidade e a doença. É onde a doença se instala. E essa água, né, esse elemento que nós temos, que é o vital, porque a vida só existe onde a água está em movimento. A água parada durante muito tempo, ela mostra a necessidade de ser movimentada novamente. É onde ela cria micro-organismos, né? Cria novos seres, novas vidas, para que essas vidas saiam do movimento, né? Parado, da estagnação, e cria um movimento para sair daquele local, né? É onde a gente consegue ver o ciclo da vida, o ciclo do movimento. É necessário um outro movimento para que a vida aflore dentro disso. E essa parte da água, cada momento que a água está e cada local que essa água está, ela recebe uma força curativa. É uma força que vibra dentro do homem, que identifica, faz o homem se identificar com a natureza. É quando nós olhamos uma água que ela nasce, a água da nascente, ela trabalha com essa água da fluidez. Essa água que ela necessita sair da onde está e encontrar com a grande mãe, que é o mar. Toda água, ela quer encontrar com a grande mãe. Ela segue o movimento de algo que está em cima para algo que está embaixo. A água da nascente, ela vem debaixo da terra. Então, ela faz esse ciclo da mãe, que pega o pequeno filho, né, que está embaixo da terra e fala, venha para sua mãe. É como uma mãe que recolhe a criança que está no solo e traz para o colo. E depois que ela está no colo, que ela acalenta, que ela cuida dessa criança, ela também estimula essa criança a caminhar sozinha, a seguir os seus passos, a ter o contato com a terra novamente. Então esse ciclo é um ciclo que acontece naturalmente em todos os seres e dentro dos elementos também. Quando eu falo dessa questão da água que nasce, né, eu falo também daquilo que nasce dentro do ser humano. Dentro do ser humano, aquilo que precisa brotar, que é o Arianã, que se fala. O Arianã é essa força que nasce, essa força que impulsiona para o parto, para o nascimento, para o contato com o mundo externo. É o sair dentro do útero da Mãe Terra e vir para a sua individualidade, e a sua convivência e a sua parceria com o mundo externo, que é o elemento ar, o elemento terra e o elemento fogo. Esse é o nascimento. Essa água que nasce, ela segue um movimento que seria o movimento do rio, do riacho, né? Que é
a necessidade do ser humano em se mover junto com esse correr da água, que é quando nós encontramos o fluir. Essa água que ela corre, ela trabalha o fluir, ela trabalha o movimentar, e ela tem essa propriedade do movimento, né? Quando nós vemos esse movimento acontecendo e essa água é ingerida, ela trabalha o movimento interno dentro de cada pessoa. Ela é como nossa veia, o nosso sangue seguindo dentro do corpo. É como se ela conversasse com esse movimento interno que nós temos. Partindo dessa água que corre, é muito importante ir associando todos os elementos junto com essa terra, porque esse ciclo ele vai se formando com o contato de todos os elementos. E esse rio que corre, ele tem o elemento terra que acompanha. Geralmente a terra está traçando o curso desse rio. E esse curso do rio é o limite necessário. A mesma forma que o rio necessita da margem para ele ter a direção certa para correr, que ele mesmo vai criando esse movimento, ele mesmo vai encontrando e superando os desafios, os obstáculos que encontra no meio do caminho. Nós temos a margem que ela dá a referência necessária para que esse curso siga em frente. Esse é um dos caminhos que essa água que flui, que a gente chama de água fluídica, né? Ela segue a direção em encontro com o mar. Quando chegamos ao mar, nós encontramos um movimento dessa água junto com o elemento ar. Esse elemento ar são as ondas que são formadas, que é uma reflexão dessa água que vai e dessa água que vem. Esse ver e esse rever, esse ir e esse voltar. Esse é o movimento constante que existe dessa água com o elemento ar. O ar seria o mental, ele estaria muito associado ao campo mental, e a água o emocional. E a maior distância que o ser humano percorre na sua vida é a distância entre aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. E são essas ondas do mar que levam a essa reflexão do que vai e do que vem, do que se mistura, do que borbulha, do que cria movimentos ondulados, que cria frequência. A nossa frequência de vida é esse ir e vir. É dar um passo à frente e rever o passo que ficou atrás. Esse movimento do vai e vem é que dá essa estrutura do caminhar. Ninguém caminha só indo, ninguém caminha só vindo. Se caminha indo e vindo, como essa água do mar. Essa água ela tem essa propriedade do rever. Através dessa água, não só do mar, mas a água salobra, a água que contém sais minerais, é a ligação entre a vida e o mineral. É uma recobrança e uma relembrança que o ser humano ele tem o mineral dentro dele. Ele tem o físico, o animal, o vegetal, e quando morre ele tem o mineral que é relembrado dentro dele, que são os ossos, né, os dentes, né, os cálcios que se formam dentro do corpo. E esse mineral que existe na água do mar é a identidade entre o que eu tenho e o que a natureza tem, o primitivo, o escrito, o registrado. Entre o mar e o movimento das águas, que seriam os rios, nós temos os lagos, que são as águas que elas param, que elas são represadas, que elas são movimentadas abaixo. Geralmente a água está
aparentemente estática em cima, mas em movimento embaixo. Essa água trabalha aquilo que há de mais íntimo dentro do ser humano, aquilo que precisa ser movimentado dentro, aquilo que precisa ser movimentado nesse processo de autoconhecimento. São os mergulhos que nós costumamos fazer na vida. É entrar dentro de um lago, muitas vezes enxergando os pés e muitas vezes percebendo que a sua cabeça está fora d'água e o seu corpo está dentro d'água, que tudo embaixo se movimenta de força telúrica e em cima você está aberto para captar essa energia cósmica. Essa é a energia que ela está em constante movimento abaixo. E abaixo desse lago que foi falado, nós temos as águas que são subterrâneas, que são as águas termais, que são as águas de um poço, que essa água que está embaixo da terra, nesse reservatório da terra, como nós temos o Brasil como sendo um país que ele tem esse reservatório de água, o que é que vem de baixo, o que vem dessa força, né? Essa força que nós temos de resgatar, de trazer lá de baixo das nossas raízes, das nossas forças que vêm da terra, né? Que junto com essa terra, junto com essa força calorífica, né? Do calor mesmo do centro da terra, que muitas fontes são termais, também que nascem dessa fonte termal, poços que são termais, é o calor, é o fogo que faz com que a água movimente para encontrar a força cósmica, que é o que eleva essa água até transformar em vapor, em partículas que são sutis, que se agrupam novamente e retornam à Terra. É a fase da transição, que nós falamos, o calor que vem de baixo, que se une com o calor que vem de cima, que é o calor do Sol, que é o calor daquilo que está acima da Terra. A força de baixo da Terra se unindo com a força que está acima da Terra. E nós temos a força que é a força das chuvas, que é essa água que já evaporou, que já se encontrou na parte mais sutil, mais alta, que se reagrupa gotículas para transformar novamente em chuva. Essa é a ligação entre o que está em cima com o que está embaixo. Enquanto a força telúrica liga o que está embaixo com o que está em cima, nós temos a chuva que liga o que está em cima com o que está embaixo. Esse movimento, nós vamos vendo todo o ciclo que tem da energia, todo o movimento que tem. E o homem localizado dentro desse processo, que é o homem e a mulher e a criança, que faz a parte de unificação desse elemento água, que faz com que circule por todos os espíritos que estão associados à água. Da mesma forma que existem os espíritos associados ao fogo, que são 3 energias do fogo, da mesma forma que existem as 3 energias que são da terra e as 3 energias que são do ar. Essa combinação de cada uma dessa energia com o estado que ela está e com a condição que ela está naquele momento, nós vamos tendo essa combinação que modifica todas as regiões que existem no mundo em relação a esses guardiões de água, a esses espíritos guardiões da água. Quando eu fiz os meus primeiros passos dentro do xamanismo com o elemento água, o contato com esse elemento é algo que você percebe se liquificando, se transformando em água em formas.
E essa água, ela trabalha muito a questão emocional. O emocional está associado com água. Por isso a gente tem essa descompensação de algumas pessoas com a falta do elemento. Faltou o elemento água, geralmente o que desencadeia no ser humano é um desequilíbrio emocional. É a necessidade de se reorganizar emocionalmente dentro dessa pessoa o seu elemento. Esse elemento se associa às terapias associadas com água. Nós temos terapias que são banhos, que são escaldapés, são processos que você liga a essa água. E isso refaz dentro do ser humano essa conexão, faz com que ele emocionalmente se equilibre aquilo que gerou o conflito. Então esses elementos, eles vão se relacionando, é como se eles se conversassem dentro de um ser humano. Eu me identifico entrando dentro de um rio e caminhando no sentido do rio. Esses são movimentos que faz com que o ser humano segue aquele correr dentro d'água. É como um processo de sentir o movimento do pisar e do se entregar dentro desse movimento. É como o movimento da água que cai lentamente. Esse movimento do andar, do pisar, do tocar, do sentir cada gota, cada momento, cada existência, é o se refazer dentro do elemento água. E quando se fala do elemento água, existe também os instrumentos que são instrumentos usados como instrumentos de poder da água. O pau de chuva é um dos elementos que se utiliza na conexão com essa água. A água dentro da minha tradição, dentro do caminho que eu percorro, ela recebe o nome de Aganaga. Aganaga é a forma de chamar a água. Ao chamar a água, Aganaga, é lentamente pedir para que cada gota venha em direção à terra. E a água, ela é chamada conforme a intensidade dessa força. Existe a chuva lenta, que molha a terra, que se utiliza Aganaga, Aganaga, Aganaga. Aganaga. Esse encontrar da água é o encontrar se ligando internamente com essa água que cai lentamente. Quando eu estou num rio, eu posso seguir o caminho do rio nessa Aganaga. 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 Essa é a fluidez dessa água. Enquanto o mar, nós chamamos Aganaga. Aganaga.
Haganaga. Esse é um dos elementos utilizados dentro dessa conexão com a água. Mas existem outros elementos, né, outros instrumentos também que se utiliza dentro desse movimento. O maracá é uma outra forma de estar tendo essa conexão com a água. É quando você, cada pedra, cada semente que está dentro do pau de chuva ou que está dentro do maracá foram consagrados de uma forma onde essa vibração do elemento terra, da mãe terra, chama esse espírito da água. É como se ela convocasse todas as gotas, todas as formas da água a se manifestarem naquele momento. E ao tocar o maracá, quando é tocado de forma superior para cima, eu estou trabalhando com o elemento água. E quando eu trabalho direcionado para a terra, eu estou trabalhando com o elemento terra e com o elemento fogo, dependendo desse ritmo que ele é trabalhado. Ele faz um movimento seguido a forma como você toca esse instrumento. Tá? Com o maracá eu posso estar mostrando a forma como ele é usado. Quando se toca para cima, Haganagaho, Haganagaho, hey, 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 Haganagahano, hey, 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 oh, raio. Esse é o movimento da água. Quando se faz em direção à terra, é o movimento terra. Hoka, 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 Pachamama, ho, hey, haka, hey, haka, hey, Pachamama, ho, 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 querayo, hai, 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 ha, ho. Em direção à terra, Pachamama. Em direção ao céu, água. Fogo. O fogo é o Fu. O Fu. O Fu. E o ar, que também pode ser usado dentro do movimento maracá, é o Obubu. 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 Junto com o movimento do corpo, mais o movimento do instrumento, faz essa conexão, porque a água, ela necessita do corpo em movimento. Ela necessita que todas as águas que estão dentro do seu corpo também se movimente, também entre nessa conexão, entre nessa dança, entre nesse processo que passa a ser o processo único, que é fazer parte e não estar à parte. Essa é a necessidade dos elementos. E como eu estou falando dessa força arianã, dessa força da água em especial, é focar esse movimento da água, o movimento onde os próprios grãos, os próprios desenvolver dentro do maracá ou dentro do pau de chuva faz com que tenha essa fluidez, tenha essa estagnação. Porque nós temos que trabalhar com os dois movimentos, o movimento de dentro para fora, que é a expansão, e o movimento de fora para dentro. É o fazer parte do todo, parte
desse movimento quando sai, quando flui. Dentro daquilo que eu vivi e daquilo que eu convivi como o elemento água, é esse desenvolver, é o fazer parte da água. E emocionalmente hoje o nosso planeta ele necessita dessa recolocação da água, essa importância que nós temos que dar para toda gota de água, não apenas da água que está no rio, não apenas da água que está secando, mas é a minha reflexão também, como está essa água dentro de cada um, como você cuida dessa água dentro de você, como você purifica essa água, como você fortalece essa água. A minha pergunta é: aonde está a sua água? Aonde está a sua emoção? Aonde está a sua força transformadora? Essa força de mudar de estado sem perder a sua essência, sem deixar de ser água. É manter essa umidade junto com essa humildade. Esse é um pouco do que eu tinha para falar nesse momento. E que as águas da terra encontrem o caminho perfeito, que esse movimento necessário de cada gota, que essa vibração interna de cada gota vibre não só dentro de cada um, mas que vibre dentro do próprio planeta. É isso que uma mãe necessita dentro desse cuidado com seus filhos, que todos tenham o seu caminho, que independente do estado que estão, que consigam seguir o caminho no momento em que as coisas estiverem fluindo. Eu sou Timberê, assim falei, rei. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.